Olá pessoal, aqui Pastor Max Denner Trader, trazendo mais um vídeo sobre perseguição cristã. Em oitavo lugar está o Sudão. Irei trazer aí um estudo a respeito desse país. Sudão está em oitava posição no ranking. Aqui, como vocês podem ver, a bandeira do Sudão, verde, vermelho, branco e preto. Vamos ver o tipo de perseguição que há no Sudão. Tipo de perseguição: opressão islâmica. Tem que ter o islamismo, né? Então já expliquei sobre o Islã, é só você ver o primeiro vídeo lá, que está em 10º lugar, o Afeganistão. Paranoia ditatorial, já foi explicado também no primeiro vídeo, só você dar uma olhada. Lá tem corrupção e crime organizado. Tem que ter o crime organizado, né? Lá também tem a opressão do clã, já expliquei. E hostilidade etno-religiosa. O que é isso? Hostilidade etno-religiosa. A tendência, neste caso, é que a religião do outro seja vista como errada e inferior, o que implica uma noção de classificação, hierarquização e preconceito quanto às religiões. Ou seja, opressão, hostilidade etno-religiosa significa que a religião do outro está errada. Então há um preconceito contra outra religião, devido a isso há uma grande perseguição. A religião lá no Sudão é o islamismo, a capital é Khartoum, a população 47 milhões de pessoas. População cristã tem 2 milhões de pessoas. É a minoria, mas mesmo assim tem bastante cristão. Como é a perseguição aos cristãos no Sudão? O conflito, despontados em abril de 2023, ameaçam acabar com os avanços em direção à liberdade religiosa. Ou seja, os conflitos despontados em abril de 2023 ameaçam acabar com os avanços em direção à liberdade religiosa. Alcançado após a deposição de Omar al-Bashir em 2019, esse camarada aqui, Omar, ele era o ex-presidente do Sudão. E deposição significa destituição de alguém de função, cargo ou dignidade, exoneração, demissão. Ou seja, pegaram esse camarada aqui, Omar al-Bashir, e tiraram ele do poder em 2019. Essa crise é a consequência de uma luta pelo poder entre o Exército Nacional e as forças de suporte rápido. Ou seja, memorize esse nome aqui: forças de suporte rápido. E o que é isso? Essa força de apoio rápido são uma organização paramilitar. E o que é isso, amados? Paramilitar é aquela que se assemelha a militar, com estrutura similar, podendo haver hierarquia, armamento, planejamento de ataque, porém em situação ilegal. Força de suporte rápido são militares ilegal, já que não está vinculada ao Estado, certo? As forças de suporte é isso, é militares que estão contra o Estado. E uma pequena entre parênteses aqui: vocês se lembram quando o presidente atual e o novo ministro, eles queriam desmilitarizar a polícia, o exército, ou seja, para que eles venham ser militares sem passar pelo concurso público, sem toda uma carreira militar. Assim, eles pegando qualquer um, podendo pegar até traficantes, bandidos, e colocar na área militar. Ou seja, esse paramilitar é isso. Lembram também que eles estavam querendo fazer uma força nacional para defender o presidente, querendo trazer forças militares da Venezuela, 10 mil soldados. Então, para implantar algo, precisa dos militares. Então, esses países, porque essa invasão começou agora, em 2019, né? Financiado, lógico, pela religião islamismo, implantando lá. O islamismo tem crescido em vários países,
essa religião, perseguindo os cristãos, e ali tem essa força paramilitar, né? É meio que uma facção, certo? Então vamos lá. Paramilitar sudanesa que tem suas raízes nas milícias Janjaweed. O que é isso, Janjaweed? É um termo genérico para designar uma milícia que opera em Darfur, no Sudão. Darfur é uma região ali no Sudão que opera durante a guerra de Darfur, ou seja, eles tomaram de conta desse território chamado Darfur, e lá aonde no Sudão eles têm toda a sua operação. Da sigla RSF, da sigla em inglês. Bom, e já causou a morte de mais de 9.000 pessoas e obrigou o deslocamento de quase 6 milhões de sudaneses em apenas 9 meses. Como eu falei, começou agora, mas já mataram 9.000 pessoas e colocaram 6 milhões de pessoas para sair da sua nação, da sua cidade. Então eles estão batendo terror nessa região chamada Darfur. Mais de 165 igrejas foram fechadas e outras foram destruídas. Houve denúncias de violações de direitos humanos. Todos têm violações dos direitos humanos, mas as Nações Unidas, os direitos humanos não fazem absolutamente nada. Como abusos sexuais, raptos e saques. E há preocupações de que o conflito proporcione apoio aos extremistas islâmicos, desfazendo as reformas feitas pelo governo civil de transição que deu mais liberdade aos cristãos, incluindo a abominação da lei de apostasia. Acredita que eles fizeram uma lei contra a apostasia, ou seja, se você desacreditar do islamismo, você está cometendo um crime. A abominação da lei de apostasia e a remoção do Islã como religião oficial. É lei se você deixar o Islã. Os cristãos de origem muçulmana continuam a enfrentar enormes perigos. Alguns até mantêm a fé em segredo dos filhos, por medo de revelarem a fé dos pais à comunidade local. Ou seja, você aceitou Jesus Cristo, você tem que esconder dos seus filhos, da esposa, do esposo, dos amigos. Você tem que ficar só para você, porque a opressão e a perseguição e as leis de lá é contra o cristianismo. Como as mulheres são perseguidas no Sudão? Em 2020, o governo civil de transição, aquela transição de governo no Sudão, introduziu uma série de mudanças positivas que deram mais liberdade e proteção às mulheres. Com a transição do governo, veio umas leis para favorecer as mulheres. Uma delas foi o fim da necessidade de autorização de viagem. Para a mulher viajar, precisava de uma autorização por um homem da família para as sudanesas, além da proibição da mutilação genital feminina. Ou seja, nessa transição retiraram, porque tinha uma lei que obrigava a mutilação genital da mulher. Olha só. Então, com a transição do governo, tirou essa mutilação. Porém, a pandemia, o golpe militar e os recentes conflitos favoreceram um aumento da violência contra as mulheres. Aí veio a pandemia. Eles aproveitaram a pandemia com o projeto aí, né, Fica em Casa. Então muitas mulheres acabaram sofrendo lá no Sudão, reforçando a inferioridade com que são tratadas pelas sociedades sudanesas. Um exemplo é que o testemunho de uma mulher é considerado de menos valor do que o de um homem, e os crimes praticados contra meninas e mulheres raramente são denunciados ou punidos. Ou seja, não adianta a mulher falar absolutamente nada, que a voz dela não tem poder algum. Após a pandemia, começou a surgir essas pessoas, né, que estão nessa cidade, começando ali uma perseguição cristã, e nisso as mulheres sofrem. Nesse contexto, as cristãs de origem muçulmana podem enfrentar perigos como prisão domiciliar,
casamento forçado, divórcio, perda da herança e da custódia dos filhos. Ou seja, o Sudão ele não está totalmente tomado, mas ainda há um conflito do governo contra essas milícias militares que se formaram e com certeza estão grandes. Então assim, eles estão ganhando poder a cada dia, né? Foi em 2019, nós estamos em 2024. Então tá havendo um grande investimento nessa área da perseguição cristã. E os homens, como os homens são perseguidos no Sudão? Houve um aumento nos casos de sequestros e assassinatos de homens cristãos por grupos radicais. Esses grupos radicais são aqueles paramilitares, que são militares ilegais, que são facções na nossa língua, incluindo a milícia islâmica Jahed, aquilo que eu falei, que esse Jahed é um termo genérico para designar uma milícia que opera nesta cidade Darfur, no Sudão. Essa tática visa colocar a família cristã em extrema pobreza e deixar esposas e filhas vulneráveis a abuso sexual. Ou seja, eles perseguem o homem e, descobrindo que o homem é cristão, ali ele desestrutura toda uma família, porque quem dá o sustento é o homem, e ali retirando o homem, a esposa, as filhas, os filhos, os familiares ficam vulneráveis a todo tipo de abuso. A maioria dos líderes religiosos são homens, e o governo acusa-os falsamente de terrorismo e apostasia, ou seja, a acusação por ser cristão é terrorismo. No Sudão, você é terrorista se você é cristão. E se você é cristão, você também é criminoso. Que crime você cometeu? Apostasia. Você deixou de acreditar no islamismo. Esse é o crime. Apesar da lei de apostasia ter sido abolida em 2020, os homens que se convertem ao cristianismo são vulneráveis a espancamento. Por mais que tiraram essa lei de apostasia, mas acabou se impregnando uma cultura, né? Então os homens que são pegos, que são cristãos, são espancados, vão presos, né? Prisão, assédio no local de trabalho e deslocamento. Então, de qualquer forma, a perseguição continua. Podem ser expulsos de casa, rejeitados pela família ou forçados a fugir. Ou seja, continua a mesma coisa. Então é isso, amados. Aqui em 9º lugar, Sudão, um país na África que a religião é o islamismo e tem toda essa perseguição. É mais leve do que o Afeganistão, que está em 10º lugar, mas está se iniciando, já está bem trabalhado a perseguição no Sudão. Certinho? Fiquem com Deus, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar e curtir. Fiquem com Deus.